Ela armou contra mim e destruiu tudo. Minha sogra espalhou para todos que eu bati nela, mas a verdade era muito mais sombria. Fique até o final deste vídeo e descubra o que ela foi capaz de fazer para acabar com a minha vida. Eu me chamo Clara. E o que vou te contar? Parece coisa de filme, mas infelizmente, foi a minha vida. Quando conheci o Marcos, eu achava que tinha ganhado na loteria. Um homem doce, educado, prestativo, trabalhava como fisioterapeuta esportivo, tinha paciência com tudo e um senso de humor que me fazia rir até nos piores dias. A gente se conheceu num parque. Ele me ajudou quando meu cachorro puxou a coleira e me derrubou no chão. Eu estava furiosa, mas ele fez graça da situação e em 2 minutos estávamos rindo juntos. Nos apaixonamos rápido. E como acontece em muitas histórias, quando tudo parece bom demais, é porque tem alguma coisa errada. E no meu caso, o nome do problema era Helena, a mãe dele. A primeira vez que conheci a dona Helena, ela me recebeu com um abraço caloroso e uma mesa cheia de comida. Sorria o tempo inteiro. Fazia perguntas sobre mim, minha família, meus sonhos. Falava como se já me amasse como filha. Naquele dia, eu fui embora pensando: que sogra maravilhosa. Ah, como eu fui ingênua. Com o tempo, comecei a notar pequenos detalhes. Coisas sutis, quase invisíveis. Uma piada sobre minha roupa. Uma crítica disfarçada sobre minha carreira. Eu trabalhava como designer freelancer e ela dizia que isso não era profissão de verdade. Comentários sobre como eu cuidava da casa, sobre o meu corpo, sobre o que eu comia. Tudo dito com um sorriso, mas o veneno vinha escondido nas entrelinhas. No início do relacionamento, o Marcos me defendia. Dizia que a mãe era assim mesmo, que eu não devia levar a sério. Eu fingia que não me afetava, mas me afetava sim. Depois que nos casamos, tudo piorou. Era como se o casamento tivesse dado a Helena uma permissão oficial para se meter na nossa vida. Ela aparecia sem avisar. Entrava na nossa casa com cópia da chave que o próprio Marcos tinha dado a ela. E ele achava isso normal. Eu não. No primeiro mês de casados, ela apareceu na nossa casa às 8 da manhã de um domingo, dizendo que estava preocupada com a alimentação do filho. Trouxe uma bolsa cheia de marmitas e disse na minha cara: "Fiz comida de verdade porque sei que você trabalha demais para cozinhar decentemente." Sorri por educação. Mas por dentro, minha vontade era gritar. As visitas começaram a se tornar diárias. Helena vinha, mexia em tudo, criticava a organização da casa, abria a geladeira, jogava fora o que ela achava que já passou da validade. Chegou ao ponto de entrar no nosso quarto sem bater. E o Marcos, ele se calava. Quando eu reclamava, ele dizia: "Amor, ela é minha mãe, ela só quer ajudar." E eu pensava: ajudar? Isso é ajuda? Um dia encontrei a minha lingerie dobrada de forma diferente na gaveta. Ela havia mexido lá. Quando questionei, ela respondeu com aquele sorriso falso: "Ué, achei que estava tudo bagunçado. Só quis ajudar." Você devia agradecer por ter alguém que se importa. Com o tempo, os comentários começaram a se tornar mais agressivos. Dizia que eu não dava atenção suficiente para o Marcos, que ele estava mais magro desde que se casou, que eu não era caseira. Que mulher de verdade cuida do marido como um filho? Sim. Ela realmente disse isso. Eu tentei conversar com o Marcos. Fui honesta. Disse que precisava de espaço, que a presença constante dela estava me sufocando. E que ele precisava colocar limites. Mas ele me olhou com aquela cara que só homens cegos pela mãe têm. E disse: "Você está exagerando, Clara. Ela não quer competir com você." Não quer competir? Ela fazia questão de preparar pratos que ele gostava e me lembrava sempre que era o que ele comia desde criança. Fazia questão de me corrigir na frente dele. Chamava ele de meu bebê, com a voz embargada, como se eu estivesse roubando um pedaço da alma dela. Um dia, ela chegou enquanto eu limpava a casa. Eu estava com o cabelo preso, de short e camiseta velha, suada, cansada. Ela olhou para mim, riu e disse: "Nossa, se o Marcos te conhecesse assim antes do casamento." Eu parei, respirei fundo e fui pro quarto. Tranquei a porta. Chorei em silêncio. Naquela noite, o Marcos disse que a mãe dele comentou que eu estava muito agressiva. Que talvez eu estivesse passando por alguma coisa hormonal. A própria Helena sugeriu que eu fosse ao médico. Sim, agora ela insinuava que eu era instável. Comecei a me sentir cercada, isolada, as pequenas agressões, os comentários sutis, a constante invalidação.
Tudo isso começou a me corroer, por dentro. Até que chegou o dia que mudou tudo. Estávamos na sala. Eu e Helena. O Marcos tinha saído para resolver algo no banco. Eu estava com uma pilha de louças para lavar, tentando terminar tudo antes de sair para uma reunião virtual com um cliente. Helena estava sentada no sofá, mexendo no celular. De repente, se levantou e disse: Clara, por que você não limpa melhor essa casa? Parece que mora um porco aqui. Eu travei. Respirei, e com a voz mais calma possível respondi: Por favor, não fala assim. Eu cuido da casa como posso. Você não precisa ficar vindo aqui todos os dias para me diminuir. Ela arregalou os olhos, como se eu tivesse agredido a alma dela. Como você se atreve a falar comigo desse jeito na casa do meu filho? Essa casa é minha também, Helena. E você precisa respeitar isso. Ela ficou vermelha, e então deu um passo para trás e se jogou de costas no chão, batendo propositalmente a cabeça no braço do sofá. Começou a gritar: Socorro! Ela me empurrou! Ela me bateu! Eu congelei! Meu coração disparou. A minha mente ficou em branco. O quê? Ela continuava gritando, chorando, com as mãos no rosto. Clara, você me agrediu. Meu Deus, você me bateu. Foi nesse exato momento que o Marcos entrou pela porta e viu a mãe dele caída no chão, chorando. Me olhando como se eu fosse um monstro. Eu tentei explicar. Gaguejei. Tremi. Ela se jogou. Marcos, você tem que acreditar em mim. Mas ele não ouviu. Ele correu até ela. A abraçou. Ligou para a ambulância. Eu fui ficando para trás, com as mãos trêmulas, os olhos marejados, o chão girando. Naquela noite, eu dormi sozinha. Ele não voltou para casa. Helena foi atendida no hospital, alegou agressão doméstica. Disseram que não havia marcas evidentes, mas que ela estava emocionalmente abalada. E então, ela foi até a delegacia e me denunciou. Me acusou de agressão. Disse que eu a empurrei, que já vinha me controlando há meses, que eu tinha surtos, de raiva, que ela tinha medo de mim. Mentira. Tudo mentira. Mas o mundo começou a acreditar nela, e isso era só o começo. Depois da denúncia, tudo ao meu redor começou a desmoronar. Na manhã seguinte, fui chamada para depor. A delegada foi fria, objetiva, me olhou como se eu fosse culpada desde o primeiro minuto. E eu? Eu tremia. Meus olhos estavam inchados. Minha garganta ardia. Eu só queria que alguém, qualquer um, me ouvisse de verdade. Mas não foi isso que aconteceu. A dona Helena, agora vítima Helena, entregou um relatório com tudo o que dizia ter anotado nos últimos meses. Supostos episódios de agressividade. A hora, o local, a justificativa. Tudo inventado. Ela descrevia um padrão de violência emocional, psicológica e até física. Alegava que eu já a empurrei outras vezes, que eu gritava com ela, que dizia que queria vê-la morta. Até falsificou uma carta, com a minha assinatura, onde eu supostamente pedia desculpas. E o pior, ela tinha testemunhas. Ou melhor, aliados. A filha dela, minha cunhada, confirmou as versões. Disse que me viu empurrando a mãe numa ocasião anterior, mesmo nunca tendo presenciado nada. O genro também viu hematomas depois de visitas à nossa casa. Amigos da família. Diziam que sempre acharam meu comportamento estranho. Estavam todos contra mim. Era como se estivessem ensaiando aquilo há meses. E o Marcos, ele estava diferente. Distante. Frio. Quando voltou para casa, seus olhos já não me reconheciam. A minha mãe não tem por que mentir. Ele disse seco. E tudo o que você faz é atacar ela. Eu gelei. Você acha mesmo que eu seria capaz disso? Eu não sei mais do que você é capaz, Clara. Essa frase me rasgou. Passei a viver em silêncio, sem paz. Dormia mal. Tinha medo de sair de casa. Me olhavam como se eu fosse um monstro. Os vizinhos cochichavam. No grupo da família, ninguém mais me respondia. Me deletaram de tudo. Um dia, acordei e vi que Marcos não estava mais dormindo comigo. Ele havia se mudado para o quarto de hóspedes. Disse que precisava de espaço. No dia seguinte, vi caixas sendo carregadas pela minha sogra para dentro da casa. Ela estava se mudando para o nosso lar, e eu não fui consultada. Isso aqui é meu tanto quanto seu, disse Marcos frio. E minha mãe precisa de apoio. Eu queria gritar. Queria sumir. Queria morrer. Mas foi ali que tudo mudou.
Um dia, ao entrar na sala, vi Helena mexendo no meu remédio controlado. Era um ansiolítico que eu tomava sob prescrição médica. Ela abriu as cápsulas, trocou o conteúdo por outro. Ela não percebeu que eu estava ali. Dei um passo para trás. Saí da sala em silêncio. Fui ao quarto e chorei. Não pela traição, mas pela certeza. Ela queria que eu perdesse o controle. Ela queria me enlouquecer. No mesmo dia, liguei para a Carla, minha melhor amiga. Contei tudo. E ela, sem hesitar, veio até minha casa na semana seguinte com algo escondido na bolsa. Um pequeno sistema de gravação com câmeras escondidas. Instalamos 3. Uma na sala, uma no corredor, uma na cozinha, todas disfarçadas. Ela me disse: Clara, a verdade sempre sangra, mas quando sangra, limpa tudo. Nos dias seguintes, mantive a rotina. Fingia não saber. Limpava, cozinhava, cumprimentava Helena com um bom dia frio. E ela se tornava mais ousada a cada dia. Cheguei a ouvir ela ao telefone rindo com a irmã. Ela não vai durar muito, vai surtar logo. Marcos está do meu lado. Tudo sob controle. Ela achava que tinha vencido. Um sábado à noite, enquanto eu lavava os pratos, Helena veio até mim com o celular na mão. Você quer falar comigo sobre o que você fez comigo? Sobre o que você me fez passar? O que eu fiz, Helena? Você me empurrou, me bateu, me traumatizou. E agora está aqui, fingindo ser santa? Eu nunca encostei um dedo em você. Claro que não, né? Você é a vítima. Eu que sou a louca. Ela então jogou um copo no chão, se arranhou o braço com a unha e começou a gritar. Socorro! Socorro! Ela me bateu de novo! Marcos veio correndo. Helena chorava de forma teatral. Mostrou o arranhão no braço. Olha! Ela me atacou! Clara, meu Deus! O que você fez? Eu fiquei parada. Olhei para os dois. Olhei pro chão e só disse: Eu não fiz nada, mas agora tudo vai mudar. Na manhã seguinte, levei os vídeos à delegacia, e isso era só o começo. A delegada me olhou em silêncio enquanto assistia ao primeiro vídeo. Helena, minha sogra, aparecia sorrindo ao telefone dizendo: Ela vai cair que nem fruta podre. É só esperar. Marcos acredita em tudo. A delegada pausou. Recuou na cadeira. Respirou fundo. Você tem mais disso? Tenho. Isso é só o começo. Entreguei os cartões com os outros arquivos. Ela mandou um agente técnico analisar. Disse que a investigação seria reaberta. Mas eu sabia que isso levaria tempo. Tempo que, ali dentro daquela casa, eu não tinha mais. Voltei para casa com um plano. Enquanto a justiça fazia o seu trabalho, eu precisava continuar registrando tudo. Helena não pararia. E eu sabia disso. Nos dias seguintes, ela intensificou as provocações. Começou a espalhar pela vizinhança que eu estava desequilibrada. Disse a uma amiga dela no portão de propósito, alto o suficiente para eu ouvir, da cozinha. Daqui a pouco ela vai pro hospício. Marcos vai ficar livre, graças a Deus. O Marcos já não me dirigia a palavra. Me tratava como um incômodo dentro da própria casa. Disse que eu estava envenenando o ambiente, que deveria sair de casa por um tempo. Eu perguntei: E para onde eu iria, Marcos? Quer que eu durma na rua? Ele cruzou os braços e respondeu com uma frieza que me arrepiou. Não sei. Mas minha mãe não pode continuar aqui sendo atacada emocionalmente por você. Foi ali que percebi. Ele não era mais o homem que eu amava. Ele era uma marionete da própria mãe. No dia seguinte, recebi uma intimação. Um pedido de medida protetiva. Contra mim. Sim, Helena tinha feito isso. Me acusava de perseguição dentro da própria casa. Se o juiz aceitasse, eu seria obrigada a me afastar dela e, por tabela, ser expulsa do meu lar. Corri contra o tempo. Enviei tudo ao meu advogado. Os vídeos, os áudios, até prints de mensagens, onde ela claramente me provocava. Mas ela estava acelerando o plano. Foi quando aconteceu a gota d'água. Num domingo de manhã, Marcos saiu com a mãe para um café com amigos. Eu fiquei sozinha em casa. Resolvi mexer nos armários do quarto de hóspedes, onde ela estava dormindo. E ali, escondido embaixo de um monte de toalhas, encontrei uma câmera escondida, apontada diretamente para a porta do banheiro. Não acreditei. Tremendo, tirei a câmera. Do local. Era uma câmera pequena, dessas que se compram facilmente na internet. Peguei meu celular, tirei fotos, filmei o local. E naquele momento, tudo fez sentido. Ela queria me gravar em um momento íntimo, vulnerável, talvez nua,
talvez desorientada para depois manipular o conteúdo. Aquilo não era só perseguição. Era violação de privacidade. Um crime. Corri para a delegacia. Meu advogado já havia protocolado os vídeos anteriores. E agora, com a câmera encontrada, o caso ganhou um novo rumo. A delegada anticética mudou o tom. Você está lidando com alguém perigoso. Ela não quer só te tirar de casa. Ela quer te destruir completamente. Começaram as diligências. Helena foi convocada para depor. Fingiu surpresa. Disse que nunca viu aquela câmera na vida e que provavelmente alguém colocou para incriminá-la. Mas a perícia provou. A câmera tinha impressões digitais dela. E então, a casa caiu. Mas antes de desabar, ela ainda me daria o golpe mais cruel. Numa manhã, recebi uma ligação do hospital. Senhora Clara, você está grávida de 7 semanas. Precisamos que venha buscar seus exames. Sim, eu estava grávida. No meio de tudo isso, um filho crescia dentro de mim. Chorei. Chorei como nunca tinha chorado. Não era a hora. Não era justo. Mas ao mesmo tempo, era como se a vida dissesse: não acabou ainda. Voltei para casa com as mãos trêmulas. E quando contei ao Marcos, vi algo que me gelou a alma. Ele sorriu. Mas não foi um sorriso de alegria. Foi um sorriso de posse. Um filho? Que bom. Agora as coisas vão se acertar. Como assim se acertar? A gente pode resolver tudo. A guarda vai ser minha. Que guarda, Marcos? Eu acabei de descobrir. Não se preocupa, a gente já tá preparando tudo. Minha mãe sabe o que fazer. Foi aí que entendi. O plano nunca foi me afastar apenas do Marcos. Era me afastar do bebê. Eles queriam o filho. E estavam criando todo um histórico judicial para me tirar da jogada. Mas agora eu tinha tudo. Vídeos, câmeras, prints, laudos, a câmera escondida, a manipulação de medicamentos, as mentiras no depoimento. O histórico da farsa, e mais importante, o motivo real por trás de tudo. Eles queriam tomar meu filho, e eu não ia deixar isso acontecer. Meu advogado foi direto comigo. Clara, isso vai ser grande, vai ser feio. Mas agora, você tem tudo o que precisa para virar esse jogo. A audiência foi marcada para dali a 3 semanas. Era uma ação unificada que envolvia o pedido de medida protetiva contra mim, a denúncia de agressão feita pela minha sogra e uma nova petição criminal por falsa comunicação de crime, perseguição, invasão de privacidade e tentativa de fraude judicial, desta vez contra ela. Durante esse tempo, o clima em casa se tornou insuportável. Helena andava pela casa como se fosse uma rainha. Comemorava pequenas vitórias com Marcos, como quando ele conseguiu uma entrevista com um advogado especialista em transferência de guarda por incapacidade emocional da mãe. Ela sorria. Comia melhor. Dormia bem. Não. Eu acordava, à noite com medo. Tocava minha barriga e pensava: será que meu filho vai crescer longe de mim? Será que eles vão conseguir me tirar tudo? Mas toda vez que eu sentia aquele pequeno formigamento no ventre, como se fosse uma vida dizendo, estou aqui, eu jurava, ninguém vai te tirar de mim, nem que eu tenha que sangrar até o fim. No dia da audiência, meu coração estava descompassado. Usei uma roupa neutra, cabelo preso, nada que chamasse atenção. Cheguei com meu advogado e a Carla, minha melhor amiga, que iria depor a meu favor. Levei comigo todos os documentos, laudos, gravações, relatórios médicos e as imagens da câmera escondida. Do outro lado da sala, Marcos, de terno. Sério, irredutível. E Helena, vestida de branco, com um colar cervical. E olhos marejados de lágrimas falsas. Ela era uma atriz. E naquele tribunal, ela queria o papel principal. O juiz começou chamando os depoentes. Helena falou primeiro. Excelência, tudo o que eu sempre quis foi ajudar essa menina. Acolhi como filha. Mas ela se tornou agressiva, violenta. Me empurrou, me gritou, me humilhou. Fiz o que qualquer mãe faria. Tentei proteger o meu filho. E agora, o meu neto. Sim. Ela já falava como se a criança fosse dela. O juiz fez perguntas. O promotor também. E ela manteve o teatro. Chorava, tremia, fazia pausas dramáticas. O público da sala, composta por advogados, assistentes e algumas pessoas esperando outras audiências, acompanhava tudo em silêncio. Então foi a vez de Marcos.
Ele hesitou um pouco, mas quando começou a falar, meu coração quebrou. Eu amo minha mãe. E acreditei nela desde o começo. Clara tem sido instável. Teve episódios de gritos, discussões, falta de controle emocional. Eu não vi ela agredindo minha mãe com os próprios olhos. Mas confiei no que ela disse. E as provas emocionais estão aí. As provas emocionais. Ele falava como se meu comportamento, minha dor, meu choro, fossem armas. Minha vontade era gritar, me levantar, mandar ele calar a boca. Mas eu respirei, fechei os olhos. Lembrei do que estava em jogo, do bebê. E esperei minha vez. O juiz então me chamou. Me levantei. Fui até a frente. E pela primeira vez contei tudo. Do começo. Do jeito que aconteceu. Sem omitir nada. Falei das humilhações, das trocas de remédio, das câmeras escondidas, da armação, da queda falsa, da vizinha que testemunhou a farsa, da risada da Helena ao telefone, dos áudios, dos vídeos, das datas, das ameaças veladas. Falei até da lingerie dobrada diferente. Porque tudo importa. Enquanto eu falava, Marcos abaixava o olhar. Mas Helena sorria com desdém. Acreditava que ninguém ia acreditar em mim. Foi aí que meu advogado se levantou e pediu autorização para exibir o primeiro vídeo. O juiz consentiu. O telão foi ligado. A imagem tremia um pouco, mas o áudio era nítido. Helena, sozinha na sala, dizia: "Hoje ela surta. Já troquei o remédio. Com mais uma briguinha, ela vai pro chão sozinha." E aí o Marcos vê com os próprios olhos. A sala ficou em silêncio. O juiz franziu a testa. O promotor se ajeitou na cadeira. Helena ficou pálida. Segundo vídeo mostrou ela se arranhando com as próprias unhas e jogando o copo no chão antes de gritar: "Socorro!" O terceiro vídeo era da câmera escondida que eu encontrei no quarto. Imagens da instalação, com ela ajustando o ângulo para o banheiro. A perícia confirmou a digital. E então veio o áudio mais pesado de todos. Helena no telefone dizendo: "Assim que a criança nascer, a gente entra com ação. Alegamos que ela é desequilibrada, instável. Que tentou se matar uma vez. Digo que ela usa remédios, que é viciada. A guarda vai ser nossa em 3 meses." Foi ali que o juiz parou o vídeo. Olhou para a promotoria. "Isso é suficiente?" O promotor respondeu: "Mais do que suficiente, Excelência. Estamos diante de uma farsa criminosa cuidadosamente construída com o objetivo de destruição moral, emocional e legal da vítima." Helena, diante de todos, começou a tremer. Disse que os vídeos eram editados, que tudo era armação da Clara. Mas ninguém mais acreditava nela. A juíza de família suspendeu imediatamente o processo de guarda. Arquivou o pedido de medida protetiva contra mim, ordenou o afastamento imediato de Helena de mim e do bebê, e autorizou investigação criminal contra ela por falsa denúncia, perseguição e tentativa de fraude judicial. Marcos tentou se justificar. Disse que não sabia que a mãe estava doente. Disse que apenas acreditou nas palavras dela. Mas o juiz foi direto. O senhor alimentou uma mentira que quase destruiu uma mulher grávida. Isso tem consequências. Marcos perdeu a guarda compartilhada provisória. E foi orientado a fazer avaliação psicológica antes de qualquer tentativa futura de convivência com o filho. Helena saiu do tribunal algemada. Foi a primeira vez que ela não chorou. Saiu muda, com o olhar perdido, sem plateia, sem palmas. No caminho para casa, Carla apertou minha mão. "Acabou, Clara. Você venceu." Eu olhei para o céu e sussurrei para o meu bebê: "Você vai crescer livre disso. Eu prometo." Helena foi condenada. Não foi presa em regime fechado, o que eu sinceramente queria. Mas a justiça decidiu por prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, proibição de contato comigo, com Marcos e principalmente com meu filho. Ela também foi declarada inapta a exercer qualquer tutela ou responsabilidade sobre menores. Seus bens foram bloqueados durante a investigação, e a farsa dela foi parar nos jornais locais. A senhora que armou para a nora grávida virou sinônimo de vergonha. E o mais importante, ninguém mais acreditava nela. Não era mais a dona Helena da igreja, a sogra bondosa, a mãe amorosa. Era uma mulher desacreditada, uma manipuladora exposta. Marcos tentou conversar comigo algumas vezes. Mandou mensagens, tentou aparecer na audiência de conciliação, me pediu perdão, disse que foi usado, cegado, que achava estar protegendo a mãe. Eu ouvi, em silêncio, mas já não havia mais espaço dentro de mim para desculpas.
Não por mim, mas pelo meu filho. Meu filho não cresceria com um pai que precisou ver a mãe algemada para começar a desconfiar da própria realidade. A gravidez foi intensa, emocionalmente exaustiva, mas também cheia de força. Eu, que antes me sentia frágil, perdida, pequena, fui crescendo junto com ele. Fiz o pré-natal sozinha, montei o enxoval com a ajuda da Carla, mudei de casa, troquei de número, de vida. Quando meu filho nasceu, foi como se o mundo inteiro silenciasse por um instante. Chorei tanto quando o peguei nos braços que os enfermeiros precisaram me apoiar. Olhei para aquele rostinho e pensei: você nunca vai ouvir que sua mãe foi fraca, porque eu sangrei, eu lutei e eu venci por você. Dei o nome de Lucas. Significa luz. E ele foi exatamente isso. Alguns meses depois, Helena caiu no esquecimento. Família dela se afastou. Os poucos que ainda tentavam defendê-la logo perceberam que ela jamais demonstrou arrependimento. Vivia sozinha, em uma casa que antes era cheia de festas e visitas. Agora, só o som da televisão preenchia os cômodos. O telefone não tocava mais. As janelas viviam fechadas. Ela havia conseguido exatamente o que merecia: a solidão. Já eu segui. Terminei meu curso de especialização, passei a dar aulas. Criei uma rede de apoio para mulheres que sofreram abusos emocionais de sogras, maridos, famílias. Compartilhei minha história. Recebi centenas de relatos. A dor que me destruiu agora me reconstruía. Lucas cresceu em um lar seguro, cheio de afeto, com vozes que diziam "você é amado" em vez de gritos e manipulações, e um dia ele me perguntou: mamãe, por que eu não tenho vovó? Eu respirei fundo. Me ajoelhei diante dele e disse: porque às vezes o sangue não faz uma família. O amor sim, e eu preferi te dar amor. Ele sorriu, me abraçou e nunca mais perguntou. Hoje, conto essa história para outras mulheres. Mulheres que foram chamadas de loucas, exageradas, ingratas. Mulheres que amaram homens que não enxergavam o veneno das próprias mães. Mulheres que foram silenciadas por lágrimas falsas, colares cervicais fingidos. Vítimas que eram algozes. Se você é uma delas, ouça bem. Você não está sozinha. A justiça às vezes não grita. Ela sussurra, mas quando vem, ela vem em silêncio e corrige tudo.